Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai analisar a fundo uma tecnologia que é ao mesmo tempo fascinante e bem controversa na endodontia, o laser. Com certeza. Ele está por aí há décadas, né? Prometendo ser uma revolução na desinfecção dos canais. A ideia é que ele chega onde, nenhum instrumento ou irrigante consegue. Exatamente. A busca pela desinfecção completa é o grande objetivo da nossa especialidade. E a anatomia dos dentes é o nosso eterno desafio. Com certeza. Istmos, deltas. Túbulos dentinários. O laser surgiu como essa promessa, sabe? A solução definitiva para limpar esses esconderijos de bactérias. Mas o curioso é que, apesar de todo esse tempo, de toda essa promessa, o laser não virou o padrão ouro. Longe disso. Não mesmo. Muitos especialistas ainda olham com ceticismo. E os estudos mais recentes continuam mostrando resultados conflitantes. Sim, é uma confusão. Alguns dizem que é uma virada de jogo, outros que não faz tanta diferença assim. A nossa missão hoje é entender o porquê disso, separando o que é fato científico do que é, talvez, só propaganda. É a pergunta de $1 milhão. E a resposta começa a entender que laser não é uma coisa só, né? Certo. Então, antes da gente entrar na briga dos estudos, vamos nivelar o conhecimento. Quando a gente fala laser no consultório, soa quase como ficção científica. Do que a gente está falando na prática? Bom, a palavra laser é um acrônimo, né? Amplificação da luz por emissão estimulada de radiação. Mas o que importa para o clínico é que na prática temos dois grandes grupos. Ok. O primeiro são os lasers de alta potência. Pense neles como bisturis de luz. Bisturis de luz, gostei. Eles geram calor, um efeito térmico e são usados para cortar, vaporizar, remover tecido. Os mais conhecidos na endo são os da família Erbium, como o ER-IAG e o ER-CRER-ISGG. Certo. Eles são muito bem absorvidos pela água e pela hidroxiapatita da dentina. E aí, eu imagino, já temos um ponto de tensão. Porque a palavra calor, dentro do canal radicular, é uma coisa que arrepia qualquer endodontista. Com certeza. A grande preocupação sempre foi o risco de aquecer demais e danificar os tecidos em volta da raiz, o ligamento periodontal. Exatamente. Esse é o principal motivo da hesitação inicial e do medo que muitos profissionais ainda têm, na verdade. O uso inadequado de um laser de alta potência pode sim causar danos térmicos sérios. Levando a reabsorções? Reabsorções, necrose óssea, o controle é fundamental. E é por isso que o segundo grupo de lasers se tornou tão interessante para a desinfecção. Que seriam os lasers de baixa potência. Isso. Eles não geram calor significativo. O efeito deles não é térmico, é fotoquímico e de bioestimulação. Ah, entendi. Eles são usados para analgesia, controle de inflamação e, o mais importante aqui para nossa conversa, como um gatilho na terapia fotodinâmica, a famosa APDT. Então funcionam mais como um interruptor de luz do que como um maçarico. Ótima analogia. É exatamente isso. Ok. Então temos duas abordagens bem distintas. Uma que usa força bruta com calor para vaporizar tecido e bactérias. Isso. E outra mais sutil que usa luz para ativar uma reação química. Vamos colocar essas ferramentas na bancada. Começando pelo de alta potência, o ER-CRYSGG. Qual é a grande vantagem dele? O que ele faz que o meu ultrassom ou o meu hipoclorito não fazem? Olha, a grande sacada do ER-CRYSGG, o que ele faz melhor que os métodos convencionais é a remoção da smear layer. A lama, né? Exatamente. Aquela lama de dentina e resíduos orgânicos que a instrumentação deixa grudada nas paredes do canal, ele consegue, lavar essa camada de uma forma extremamente eficiente. Li alguns estudos que a gente analisou que chegam a dizer que ele é mais eficaz que o EDTA, que é o nosso padrão ouro para isso. É uma afirmação em tanto. É uma afirmação forte, mas que tem base. E por que remover essa camada é tão crucial?
Porque a Smear Layer funciona como uma tampa, sabe? Ela bloqueia a entrada dos túbulos dentinários. Aham. Ao removê-la completamente, o RCR-YSG abre caminho para o irrigante ou até para a luz de um segundo laser penetrar muito mais fundo nesses túbulos. Onde as bactérias se escondem. Exato. Além disso, o próprio laser tem um efeito bactericida direto, quase explosivo. A energia é tão rápido absorvida pela água dentro da bactéria que ela simplesmente vaporiza. A célula se rompe. Entendi. É uma limpeza de superfície muito poderosa. Mas o RCR-YGG é um equipamento grande, caro. Isso sempre foi uma barreira. Uma barreira enorme. O que nos leva a uma questão prática. Existe uma opção mais democrática, mais acessível para o clínico que quer começar a usar a tecnologia sem ter que vender o carro? Imagino que seja aí que entram os lasers de diodo. Exato. Os lasers de diodo são a porta de entrada para muitos profissionais. São equipamentos compactos, com um custo muito mais acessível. Sei. E a principal vantagem clínica é que eles usam fibras óticas finíssimas e flexíveis, de uns 200 micrômetros de diâmetro. O que na prática significa que a gente consegue levar a ponta dessa fibra até o terço apical. Sim, Mesmo em canais curvos e atrésicos, o que é um desafio constante, você consegue levar a fonte de energia exatamente onde a infecção é mais crítica. e essa é uma vantagem imensa. Agora, a desinfecção direta com o diodo também se baseia em efeito térmico. Então, o controle da temperatura continua sendo crucial. Certo. Mas é com esse tipo de laser que a gente realiza as outras duas grandes aplicações: a terapia fotodinâmica e a irrigação ativada por laser. Ok. A irrigação ativada por laser, ou LAI, eu consigo visualizar. A ideia não é usar o feixe de luz para matar as bactérias diretamente, Não, mas sim como um agitador sônico em miniatura, dentro do canal, para potencializar o efeito do hipoclorito, por exemplo. é uma ótima analogia. A energia do laser, especialmente do de erbium, cria no líquido um fenômeno chamado cavitação. Gravitação. São microbolhas que se formam e implodem violentamente, gerando uma turbulência que, esfrega as paredes do canal e desloca biofilme e debris de áreas onde a seringa jamais chegaria. E o protocolo PIPS. O PIPS, ou Photon Induced Photoacoustic Streaming, é o exemplo mais famoso dessa técnica e tem mostrado resultados excelentes na limpeza. Agora, vamos para a parte que, para mim, ainda soa um pouco como mágica. A terapia fotodinâmica antimicrobiana, a PDT. Eu sei. Você está me dizendo que uma luz fraca, de baixa potência, que nem esquenta, combinada com um simples corante, consegue matar bactérias super resistentes que sobreviveram ao nosso químico mais poderoso, o hipoclorito? Como isso não é ficção científica? Parece mesmo, mas a química por trás é bem elegante. É um processo de 3 partes. Primeiro, você irriga o canal com uma substância fotossensibilizadora. Que é basicamente um corante. Isso, um corante, como o azul de metileno. Ele é inofensivo sozinho e tem afinidade por se ligar à membrana das células microbianas. Ok, passo 1. Segundo, você ilumina esse corante com uma luz de baixa energia, como um laser de diodo de 660 nanômetros, Aham. que tem o comprimento de onda exato para excitar as moléculas do corante. E o terceiro elemento é o oxigênio que já está ali nos tecidos. Exatamente. O corante excitado transfere essa energia para o oxigênio, criando moléculas altamente reativas, como o oxigênio singleto e radicais livres, Que são tóxicas. extremamente tóxicas. Essas moléculas são como pequenas bombas de oxigênio que destroem violentamente a membrana de qualquer célula a qual o corante esteja ligado, seja bactéria, fungo ou vírus. Espere um pouco. Se essas moléculas são tão tóxicas para as bactérias, por que não são tóxicas para as nossas próprias células, para os tecidos ao redor? Qual é a mágica que torna isso seletivo? A seletividade vem do corante. Ele se liga preferencialmente às membranas microbianas e não às células do hospedeiro. E a reação só acontece onde há os 3 componentes juntos: corante, luz e oxigênio. Então a ação é super localizada. Exatamente. Como a luz só é aplicada dentro do canal, é muito seguro. E a grande vantagem teórica é que, por ser um ataque físico-químico à estrutura da célula, não há como a bactéria desenvolver resistência.
Diferente dos antibióticos. Totalmente diferente. Ok. A teoria é realmente impressionante. Temos lasers que já têm as paredes, fibras que chegam na ponta da raiz e até esse sistema de bomba inteligente ativada por luz. É isso. Mas a teoria é uma coisa, resultado clínico é outra. Vamos para as evidências, que é onde a história fica complicada. O que os estudos recentes de alta qualidade realmente nos dizem? Exato. Vamos aos dados. E olha, há estudos muito positivos. Um ensaio clínico randomizado bem recente de Faim e colaboradores de 2024 comparou o protocolo convencional com hipoclorito e EDTA Certo? com protocolos que incluíam laser em dentes com lesões periapicais. E os resultados foram bem claros. E quais foram? Os grupos que usaram um protocolo com laser duplo, ou seja, o ER, CRIO-YSGG seguido pelo diodo, Aham. ou a combinação de EDTA com laser de diodo, tiveram uma contagem de bactérias, tanto aeróbias quanto anaeróbias, significativamente menor do que o grupo convencional. Então, a grande lição desse estudo de 2024 é que o laser não foi só um pouco melhor. Não. A redução bacteriana foi significativamente maior. Para o clínico, isso sugere que, num caso de infecção persistente, adicionar o laser ao protocolo pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso. Precisamente. E não é um resultado isolado. Outro estudo de Massillonite e colaboradores de 2018 concluiu que usar o laser de diodo com EDTA foi tão eficaz quanto o convencional, mas promoveu uma cicatrização mais rápida das lesões. Certo, esses dois estudos pintam um quadro bem otimista. Redução bacteriana superior, cicatrização mais rápida, parece uma vitória garantida. Parece, né? Se fosse só isso, a discussão acabaria aqui e todo mundo sairia para comprar um laser. Mas a realidade não é essa. Deve haver estudos que mostram o contrário. Com certeza. E é quando olhamos especificamente para a PDT que as evidências se tornam mistas e até contraditórias. Ah, é? Por exemplo, um estudo em cães de Borsato e colaboradores em 2015 trouxe um resultado que, olha, surpreendeu muita gente. O que eles fizeram? Uma mente consagrado com altas taxas de sucesso. E o resultado? O resultado foi que após 90 dias, o grupo do tratamento convencional com hidróxido de cálcio apresentou lesões periapicais significativamente menores. Menores. Sim, e um reparo tecidual muito mais avançado. Ou seja, a técnica clássica, mais simples e barata, superou a tecnologia da APDT naquele cenário. Isso é um balde de água fria. E em estudos de laboratório que simulam biofilmes complexos, como a APDT se sai? Aí temos outro resultado que nos faz pensar. Um estudo de Cardoso, de 2023, criou biofilmes multiespécies que imitam melhor a realidade de uma infecção crônica. E a conclusão? A conclusão foi que adicionar a APDT ao protocolo completo com hipoclorito e EDTA não trouxe nenhum benefício significativo na eliminação do biofilme. Simplesmente não fez diferença. Então, o que a gente pode concluir disso? Por que essa discrepância tão grande nos resultados da APDT? A hipótese é que a APDT sozinha pode ser eficaz contra bactérias planctônicas, sabe? Aquelas soltas no canal. Certo. Mas quando ela enfrenta um biofilme maduro, organizado em camadas, protegido por uma matriz, o corante simplesmente não consegue penetrar fundo o suficiente para atingir todo mundo. Enquanto o hipoclorito dissolve essa matriz. Exato, ele desorganiza o biofilme. A conclusão que muitos pesquisadores estão chegando é que a APDT talvez funcione melhor como um passo final, um coadjuvante, mas não como o ator principal, especialmente em casos complexos. Faz sentido. O que me leva às outras dores de cabeça do mundo real. Além dos estudos conflitantes, vamos falar dos problemas práticos. Sim. O custo e a curva de aprendizado são barreiras óbvias. Mas quais são os riscos clínicos que realmente tiram o sono do dentista? O dano térmico ainda é o risco número 1 com os lasers de alta potência e até com os de diodo se usados de forma errada. Em modo contínuo, com potência alta. Exato. Acima de 1,5 watts, por exemplo. Por isso os protocolos são tão rígidos. Recomendam movimentos helicoidais, pausas. Para dissipar o calor. Isso.
Outro risco, principalmente com a irrigação ativada por laser, a ALA, é a extrusão de irrigante. A mesma agitação poderosa que limpa o canal pode acabar empurrando hipoclorito para os tecidos periapicais. causando dor e inflamação pós-operatória. Um problema sério. Muito sério. E sobre a PDT, você mencionou o uso de corantes como o azul de metileno. Uma revisão sistemática de Araújo, de 2023, acendeu um alerta vermelho gigante sobre isso. Manchamento dentário. Ah, esse é um ponto crucial. Vamos aprofundar nisso. A gente está falando de uma leve alteração de cor, ou o paciente pode sair do consultório com um dente da frente visivelmente cinza ou azulado. Infelizmente, estamos falando da segunda opção. A revisão concluiu que todos os fotossensibilizadores usados até hoje têm potencial para causar um manchamento significativo. Nossa, E o que é pior, até o momento, nenhum método de clareamento ou limpeza se mostrou 100% eficaz para remover completamente essa pigmentação de dentro dos túbulos. isso é um fator que pode inviabilizar o procedimento. É um trade-off gigantesco. Você pode até conseguir uma desinfecção melhor, mas corre o risco de criar um problema estético permanente. Exato. Para um dente anterior, isso é inaceitável. Imagina a cena. Você faz um tratamento perfeito, o paciente está sem dor, mas volta uma semana depois com um dente manchado. É o tipo de sucesso que ninguém quer. Exatamente. É uma limitação clínica gravíssima que precisa ser discutida abertamente com o paciente antes de se optar pela PDT, especialmente em dentes na área estética. E isso se soma a outro problema. A falta de padronização. Cada estudo usa uma potência diferente, um tempo de aplicação diferente, um tipo de corante. Fica impossível para o clínico adotar um protocolo com segurança se não há um consenso mínimo. Certo. Depois de passar pelo hype, pela ciência, pelos estudos conflitantes e pelos problemas bem reais de custo, risco e manchamento, onde a gente aterriza? Boa pergunta. O laser na endodontia é uma revolução em andamento ou é uma ferramenta de nicho para situações muito específicas? Eu diria que ele não é a revolução que vai substituir tudo, mas se consolidou como uma ferramenta adjuvante extremamente poderosa. Adjuvante? É fundamental entender isso. O laser não substitui os pilares da endodontia. Diagnóstico correto, isolamento absoluto, um preparo químico-mecânico bem executado e uma obturação tridimensional. Ele não é uma varinha mágica que corrija um preparo ruim. Perfeito. Ele é um complemento, não um atalho. Então, onde ele se posiciona hoje? Ele se posiciona como uma forma de otimizar o passo da desinfecção, especialmente naquelas anatomias onde a gente sabe que nossos instrumentos e seringas têm limitações. Certo. Os protocolos com as evidências mais robustas hoje são aqueles de laser duplo, usando o ERCRSGG para limpar as paredes e depois um diodo para desinfecção profunda. E a LAI? E a irrigação modulada por laser, a LAI, para potencializar o hipoclorito. Esses parecem ser os caminhos mais seguros e eficazes. Ou seja, a mensagem para o clínico que está nos ouvindo não é sai e compre um laser amanhã. De forma alguma. É mais sobre entender qual aplicação do laser resolve um problema que ele de fato tem. Se a dificuldade é com anatomias complexas, como istmos ou canais em C, talvez explorar a LAI faça sentido. Exato. Mas adotar a PDT para casos rotineiros com risco de manchamento e as evidências mistas parece no mínimo prematuro. Exato. A decisão de incorporar a tecnologia exige essa análise crítica, sabe? Pesar o benefício clínico comprovado de cada técnica contra o investimento, a curva de aprendizado e os riscos para o paciente. Não é uma decisão de sim ou não para o laser, Mas sim, mas sim qual laser, para qual finalidade e em qual situação clínica. essa discussão toda nos leva a uma reflexão final. Nós, dentistas, estamos sempre em busca da próxima grande tecnologia, da bala de prata para desinfecção, né? Mas o laser não é uma coisa só, é uma caixa de ferramentas. Uma ótima definição. E talvez a pergunta que a gente deva se fazer não seja devo usar laser, mas sim qual o problema específico neste dente específico, seja um retratamento complexo, uma infecção persistente, um biofilme tenaz, pode ser resolvido de forma mais eficaz com uma dessas ferramentas a laser do que com os métodos que eu já domino. Isso muda tudo. O foco muda da tecnologia em si
para o problema clínico que estamos tentando, finalmente, resolver.